Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a este programa que reserva um dia da semana para criar mais proximidade ao ambiente da Bíblia. Em cada sexta-feira analisamos os textos que são propostos para a missa de domingo, contando hoje com a presença da irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, a quem vamos pedir esta análise. Bom dia, boa tarde, irmã Luísa Almendra. Obrigado por estar no programa Eclésia. De facto, nós vamos analisar os três textos que são propostos para a liturgia de domingo, mas pedi-lhe antes um comentário à situação que se vive ainda, apesar do cessar-fogo. Acredito que se vive um ambiente de tensão entre Israel e a Palestina. O que é que este conflito diz da história do povo bíblico? Eu penso que toda a história do povo bíblico, e tal como ela nos é testemunhada através dos textos bíblicos, nos fala de um percurso que Israel foi vivendo, desde a chegada à instalação na terra, até depois aos exílios, né? Primeiro o exílio do Reino do Norte, a parte norte, depois o segundo exílio na Babilónia, onde realmente eles, a partir daí, perdem de facto toda a independência, que só é recuperada há 73 anos, não é? E tudo isso, e pelo meio nós temos as invasões muçulmanas, várias invasões, as cruzadas também do Ocidente, etc. Portanto, há toda uma história, quer testemunhada pelo texto bíblico, quer posteriormente ao texto bíblico, toda uma história política, social e religiosa naquela região. Não é? E sempre de conflito, não é? De invasões, conflito. Sim, porque o próprio testemunho, os livros dos reis, os livros de Samuel, todos estes livros testemunham estas relações difíceis, políticas e religiosas, ali naquela região do Médio Oriente. Não estamos só a falar unicamente de Israel, mas onde diferentes forças, quer vindas da Pérsia, do Egito, da Mesopotâmia, etc., sempre confluíram ali, e aquela região foi sempre uma região, de facto, de muita luta política, social e religiosa. A Bíblia testemunha isso mesmo, e nós podemos ver que isto não é propriamente, ou por outra, o que temos hoje tem uma história longa, tem um passado muito longo, e que foi sempre sendo difícil de gerir. Não é fácil de gerir, e torna-se cada vez mais difícil enquanto as forças do Ocidente e as mais diferentes forças também, com os seus interesses, também interferirem. Porque foi sempre também as dificuldades que nós vemos no texto bíblico, também vêm daí, de diferentes forças que confluem ali. De facto, não é fácil de gerir, não é fácil para nós também de entender. E de facto, há uma cultura diferente, mentalidades políticas. Facto, muitas vezes nós diferentes. Precisamos de ouvir, que é aquilo que eu própria também procuro, ouvir de ambas as partes, as pessoas que estão lá a viver a situação. Isso ajuda muito, mais do que ouvir análises externas do Ocidente, etc., do resto do mundo, que reage um bocadinho também, um pouco parcialmente influenciado e manipulado pelos média. Ouvir diretamente, poder ouvir as notícias, por exemplo, Al Jazeera, que também são meios de comunicação, são tendenciosos, sem dúvida, mas ser capaz de ouvir a rádio, as televisões israelitas, ser capaz de ouvir diferentes fações e tentar escutar as dificuldades que existem, culturais, de mentalidade, e as dificuldades que se põem ao próprio diálogo, e àquilo que cada um quer e àquilo que cada um aceita também. E que torna difícil uma solução para aquela região, nomeadamente para os dois povos, dois Estados. É uma pena, porque os dois juntos, e o Patriarca de Jerusalém, na newsletter do Vaticano, ele fala muito bem, são dois povos que juntos poderiam ser uma força incrível, porque ambos têm uma criatividade e têm uma possibilidades, e precisam um do outro.
porque Israel também, a Palestina e os territórios palestinianos, a Cisjordânia, também são lugares onde eles podem escoar os seus produtos, onde eles também têm, e eles precisam de Israel. Israel também os ajuda. Portanto, os dois juntos conseguissem um diálogo, conseguiam existir e se conseguissem existir pacificamente, só tinham a lucrar. A dificuldade é chegar a essa coexistência sem também interferências de interesses externos. Que isso, eu acho que é uma das grandes, também um dos grandes problemas neste conflito, que são as influências externas no território. Para além das mentalidades, que são sempre diferentes, não é? E dos ressentimentos, porque há muitos ressentimentos. E aí são ressentimentos muito longos na história, não é? Antigos, há muito ressentimento, há muito medo. Eu vivi em Israel, quando estive nos anos 90 a estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém, e já nessa altura, para mim foi um impacto muito forte ver os pais levar os filhos à escola como trilhadoras. Portanto, os pais era assim que levavam os filhos à escola. Os pais dividiam os filhos pelas diferentes carrinhas, nunca iam os 3 filhos ou 4 filhos todos no mesmo carro. Dividiam-se, porque se acontecesse alguma coisa, salvavam-se uns, perdiam-se outros. Quer dizer, isto é uma situação... Viver assim o cotidiano é entrar em qualquer supermercado, entrar na Universidade Hebraica, de ser revistada totalmente, nunca... Não há... E isto era nos anos 90, muito mais agora que se criou um ambiente de maior tensão. Portanto, vamos ver, penso que é no interesse de todos, deles mesmos, o diálogo e o encontro de uma solução é o desejável. Nós continuaremos a dialogar e a analisar a situação também a partir daquilo que nos chega através dos textos e por isso partimos desde já para a análise ao texto do Evangelho que se escuta neste domingo. Antes da análise vamos escutar este texto que é do evangelista Marcos, no capítulo 3. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu, e ainda: é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir e está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu de pecado para sempre. Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e seus irmãos que, ficando fora, o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmã Luísa Almendra, o que é que este texto diz da figura de Jesus? Achei muito interessante esta expressão com que o texto começa. Naquele tempo, Jesus chegou a casa. E nós nem nos perguntamos, porque como nós todos também vivemos numa casa, ao fim do dia chegamos à nossa casa, se saímos dela para trabalhar. Agora, como estamos mais online, podemos não ter perdido essa noção. Mas
esta expressão, uma casa, chegou a casa com os seus discípulos. Portanto, nós não nos interrogamos, mas eu estava a ler o texto e interroguei-me e fui ver que casa era esta? Que casa é esta? Onde é que Jesus está? Porque nós muitas vezes, quando lemos os textos cada domingo, como nos é dado só uma pequena porção, muitas vezes não temos ideia do contexto, e o contexto é extremamente importante para perceber em que circunstâncias é que isto se diz, isto que vamos ouvir neste texto do próximo domingo. E, de facto, Jesus está na Galileia, mas até precisamente as divisões territoriais não estavam ainda tão definidas, que ele até passou, estava nas margens do lago da Galileia, chamou alguns discípulos já e passa para o outro lado da margem, diz que ele retirou-se com os seus discípulos para junto do mar, seguiu uma grande multidão da Galileia, não é? Também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, etc., uma grande multidão para o ouvir, e portanto ele realiza milagres, e a seguir ele então vai, que já tinha chamado alguns, vai agora formalmente chamar o grupo dos 12. E é neste contexto, o nosso texto começa aqui no versículo 20, é neste contexto, depois da chamada dos 12, não é? Subiu então para o monte, chamou a si aqueles que ele queria, os que ele escolheu, que ele queria, e foram ter com ele. Portanto, eles foram ter com ele. E constituiu os 12, aos quais também chamou apóstolos, e até diz para quê, para a finalidade, para que é que os chamou. Não foi apenas para ter assim um grupo do seu partido. Não era só um grupo de amigos. Não era um grupo de amigos, nem um partido, não é? Mas para estarem com ele, portanto, uma relação, para estabelecer com eles uma relação e para os enviar. E é neste contexto depois que diz, foi então para casa, ele estava no monte, isto acontece no monte, diz o texto, e depois foi para casa e a multidão, pelos vistos, continuou a segui-lo e nem os deixava repousar nem comer, diz o texto. E esta é a circunstância em que Jesus está a constituir o seu grupo, a sua comunidade de discípulos, de seguidores, para estabelecer com eles uma relação, para os enviar em missão, e que diz que ao saberem disto, né, ao saber que Jesus andava a fazer milagres e que andava por ali, temos agora dois grupos que interferem no texto e que é muito importante. Um deles são os parentes de Jesus, né, diz-se os parentes de Jesus, é como se começa por dizer, os seus familiares, também é uma outra maneira de dizer, de expressar-se, puseram-se a caminho, não para o irem ouvir, mas enfim, para o trazerem para casa, porque achavam que aquilo já estava aí longe demais. E a casa acabaria por ser... Para o trazerem para a sua casa de família, não é? Pronto, aqui a casa... Esse local familiar. Nós sabemos que a casa, em termos bíblicos metafóricos, pode significar a própria família, não tem que significar propriamente o edifício. E depois há um outro grupo, portanto, eles acham que ele está fora de si. Né? Fora de si porquê? Porque realizou milagres, porque anda a constituir um grupo, etc. Porque não tem um comportamento, enfim, standard, não é? Dos homens daquele tempo, que é constituir a sua família, ter o seu trabalho, etc. E depois há agora um outro grupo que são os escribas. Agora já estamos fora da família, os escribas, que tinham descido de Jerusalém, portanto é agora a autoridade religiosa, que vem de Jerusalém, não é? E que estes não contrastam, enquanto a família acha que ele enlouqueceu, agora os escribas não têm uma opinião sobre Jesus um pouco mais grave, que é, ele está possesso de Belzebu. E é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Portanto, estabelece uma relação entre Jesus e as forças do mal, e forças do mal, o que é um bocadinho mais grave do que ter enlouquecido. E é isso que Jesus explica por uma parábola, não é? Esta introdução permite a Jesus agora, Jesus não é indiferente, não foge o autor bíblico põe Jesus a enfrentar esta acusação, que
dele ter esta relação com as forças do mal, não é? E então Jesus entra aqui numa certa racionalização e diz, mas podem as forças do mal estar-se a combater entre elas, não é? Enfim, nós às vezes vemos isso politicamente, ainda começamos por aí, Sim. a combater-se entre elas, não é? Claro que nós percebemos qual é o resultado, e Jesus diz-lo aqui, quando as forças do mal se unem umas contra as outras, é evidente que pois acabam por se anular. Agora, há aqui um argumento que foi sempre um texto que fez sempre uma afirmação que fez sempre alguma dificuldade, que é quando Jesus diz, em verdade vos digo, e esta é uma expressão que no texto grego é amém, amém, não é? Que é amém significa em verdade, não é? Com certeza, não é? Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfémias, até achar que ele está louco, não é? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Esta é uma afirmação que nos surpreende aqui quando nós sabemos perdoar 70 vezes 7, etc. Portanto, é um sempre perdoar. Aqui, este pecado contra o Espírito. Isto é, esta maquinação do mal, que é esta perversão de alguém que faz o bem e estar a ser acusado de estar aliado às forças do mal apenas porque faz um bem que incomoda, enfim, as pessoas do seu tempo. Porque eles diziam está possesso de um espírito impuro. Apenas porque ele expulsava demónios, porque ele fazia curas, etc. O nosso tempo vai avançando, exatamente. A segunda parte a seguir, do texto. Jesus também não deixa de fora a sua família, também dá uma palavra surpreendente. Se tem uma palavra surpreendente para as autoridades religiosas do seu tempo, também tem uma palavra surpreendente para os seus familiares. Quem é a sua mãe e os seus irmãos? Dizem que a mãe e os irmãos estão lá fora, aqui também neste sentido lato, a sua família está lá fora, procura-o, e Jesus vai dizer agora que ele tem uma nova família. Ora, as duas realidades vão ao encontro daquilo que o Paulo começou por dizer. Vão definir logo no princípio do texto do Evangelho de Marcos esta questão da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Que a sua própria família leva a sua própria família a entrar em equívoco e as autoridades religiosas do seu tempo também. Esta identidade. E isto é posto numa altura em que Jesus acabou de formar a sua própria comunidade. Os seus discípulos têm que perceber que Jesus tem uma identidade nova. É uma identidade, não vai contra as autoridades religiosas do seu tempo, até porque isso seria destruir-se a si mesmo. Ele não deixa de ser judeu, Jesus foi judeu até ao fim, e nem contra a sua própria família, mas agora ele vive uma realidade nova em que a sua mãe e os seus irmãos está alargada à vontade de Deus. Alarga-se, as relações de sangue alargam-se a uma relação com Deus, que situam-se na esfera de Deus e não apenas na esfera do sangue. Uma nova realidade, de facto, familiar. Vamos à primeira leitura que se escuta neste domingo, porque o tempo também assim nos exige. Exatamente. É do livro do Gênesis, onde temos esse relato de Adão e Eva. O que temos, de que forma é que temos de olhar para este texto, com que realismo, com que simbologia também? Isto é como um diamante. Estes textos narrativas da criação são uns diamantes, têm diferentes são facetados, né? Têm diferentes facetas, e a gente olha de um lado tem umas cores, né? Outras cores vão as tonalidades. Ora, um dos olhares para este texto é perceber que ele está a descrever as origens. Não é? Está a descrever umas origens, e aqui as origens, este texto pode ser visto da relação com Deus e até do próprio ser humano em si mesmo. E é neste texto que nós temos a primeira pergunta que Deus faz ao ser humano. É este texto que nos oferece a primeira pergunta que Deus, em termos da revelação bíblica, faz ao ser humano. É: onde estás? Não é? Jesus vem à procura do ser humano. Este Deus da Bíblia, este Deus bíblico, este Deus em que nós acreditamos, é um Deus que permanentemente nos diz: onde estás? Anda à nossa procura. Não é? E o ser humano até lhe responde: este diálogo é um diálogo tu a tu. Não é?
E respondeu, ouvi rumor e escondi-me, não é? E Deus percebe que alguma coisa se passou. E até faz uma segunda pergunta: que fizeste? Que fizeste? No fundo, havia um pacto que Deus tinha estabelecido com o ser humano, vem à sua procura, não o encontra e percebe que o ser humano quebrou esse pacto. Este texto pode... Está aí a origem do mal, a origem do pecado? Essa é sempre a pergunta. Não gosta que se fale aqui aqui o pecado. Sem dúvida que o judaísmo procura, quando escreveu estes textos, não há dúvida, teve esta intenção, nós deveríamos ouvi-los mais, teve esta intenção de procurar transferir a origem do mal, nem está em Deus, nem está propriamente no ser humano, porque o ser humano começa a dizer, não fui eu, foi a mulher, depois a mulher diz foi a serpente, portanto, o mal já está num animal que teve a capacidade de seduzir o ser humano, seja feminino, seja masculino, mas transferir esta origem do mal, né? No fundo, havia esta percepção de que há uma apetência, isto é, o ser humano facilmente cede ao mal. De onde é que isso lhe vem? Então, estes textos são para refletir sobre isso. E veja que quem é castigado... E para tomar consciência dessa... Nós vamos ver que eles vão sair do paraíso. Também é verdade que vão ter alguma punição. Mas aqui a punição até é da serpente. E é muito interessante que o judaísmo rabínico diz, de facto, a serpente, estes são os midrash judaicos, a serpente era o animal mais astuto e mais inteligente. Por isso teve a capacidade de seduzir a mulher e o homem, que também se deixou seduzir. E depois teve o castigo. Ela tem o castigo, que ela não rastejava. Eles dizem, a serpente não rastejava, porque senão então não é nenhum castigo agora rastejar. Isso era o que ela era sempre. O castigo é rastejar agora. Também é simbólico, rastejar e comer o pó da terra. Mas sem dúvida que este texto quer colocar-nos aqui a origem do mal fora de Deus, não é Deus, não é, mas nem o próprio ser humano. E podemos sugerir, de facto, a leitura de livros que o professor Armindo Vaz tem escrito, que também já aqui falou deles neste programa e que, enfim, continuam muito esta análise. Irmã, só meio minuto para a segunda leitura, que já estamos a ultrapassar o nosso tempo. Paulo vai também, há uma unidade muito grande nestes textos, porque Jesus vai ser acusado de relação com as forças do mal. A primeira leitura fala-nos de que o mal que não tem origem nem em Deus, nem no ser humano, numa perspectiva judaica, e agora Paulo aqui a situar-se muito bem de que o seu ministério, né, é feito também de alegrias e de provações, não é? Isto é, também ele vai ser vítima de forças do mal, não é? Ele também vai ter que integrar esta aprovação e a tribulação. Mas ele vai agora estabelecer aqui que isso nunca será um impedimento para se manter firme na fé. E diz, acreditei, por isso falei e não desanimo. Porquê? Porque ter fé, na perspectiva paulina, e ele vai sempre definir-se, esta fé vai ter que sempre segurar-se na pessoa de Jesus Cristo e na pregação e na comunidade cristã e na formação da comunidade cristã. Isto vai sempre ser sempre objeto de alegria e de provação. Essa é a dimensão para a qual, enfim, nos ele vai ter apontar. Também sempre vencer as forças do mal, de algum modo. Também. Sem dúvida. Irmã Luísa Almeida, agradeço-lhe ter estado aqui a apresentar esta análise aos 3 textos que são escutados nas missas deste domingo. Mais logo, siga também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de um ótimo fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.